Irmãos, hoje pela manhã nós analisamos sobre a providência do Senhor no tratamento da nossa alma. Então nós vamos dar uma continuidade agora à noite, claro que olhando de uma outra forma, de outra maneira, como que o Pai, Ele trabalha conosco. E vamos colocar então um título, é a vida da alma e a vida zoe de Deus. Vamos entender alguns aspectos da vida zoe de Deus e da vida da alma. Então, a gente vai ver no texto grego depois o que elas significam. Mas vamos abrir então nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12, 3 versículos conhecidos, versículo 24, 25 e 26. Evangelho de João 12, de 24 até o 26. Nós vamos fazer essa leitura cuidadosamente e vamos depois ter uma palavra de oração e meditar aquilo que Deus o Pai tem para cada um de nós. Verso 24 diz assim, Jesus está dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai Santo, que privilégio podermos abrir a Tua Palavra nesta liberdade que o Senhor nos concede, Pai. E sabemos que o Senhor deseja falar nessa noite com cada um de nós. Pai, e também coloque em nosso coração um desejo por Ti mesmo. Pai, nós não queremos apenas mais um conhecimento bíblico, queremos, ó Pai, ver algo mais da pessoa e das glórias do amado Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por se revelar a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu o entendimento para estarmos no verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, isto é, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Pai, confiamos a Tua Palavra em Tuas mãos. A abençoe e reparta para cada um de nós. Nós confiamos em Ti, Pai, que Teu Espírito fará com que haja frutificação dessa verdade, porque a Tua Palavra é verdade, ela é viva, eficaz e ela é penetrante. Então, Pai, descortina o nosso entendimento para vermos claramente e abre os ouvidos de cada um de nós para que aprendamos como os eruditos. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós vimos aqui, claro que o versículo 24 não fala de outra coisa a não ser da encarnação do nosso amado Senhor. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O que isso significa? Significa que quando o Verbo se fez carne, Ele veio a este mundo como o Filho unigênito do Pai. Deus nos amou e enviou o Seu Filho. Então, Ele não precisava de fazer nada para ganhar a salvação. Ele era Filho de Deus, Ele era um com o Pai, não criado, mas gerado no seio eterno do Pai. Na eternidade, um dia Deus se contemplou, se autocontemplou, e então gerou a sua própria imagem, a imagem do Filho. A imagem de Deus é Cristo. Eu sei que muitas pessoas dizem que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso não é verdade. Deus nos fez imagem e semelhança dEle. O pecado entrou no mundo, houve uma separação. O homem perdeu a sua imagem de Deus, ele perdeu todo o caráter de Deus. Então o homem morreu para Deus e nasceu para si e se tornou uma alma vivente. A palavra fala bem claramente lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2 e 3, dizendo que Adão e Eva geraram um filho segundo a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45, você vai observar ali que nós trouxemos a imagem do que é terreno, não do que é celestial. Nós só temos a imagem de Deus em nós quando de fato Cristo é a nossa vida. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, Jesus. Então, quem tem Cristo
tem a imagem de Deus, é o Filho de Deus, porque vive numa vida de união com Cristo. Então esse versículo 24, ele é muito significativo para nós, porque se o Filho que se fez carne, se ele não fosse para a cruz, ele não produziria os frutos, e os frutos somos nós. Nós somos frutos da obra consumada de Cristo no Calvário. Entende, irmãos? Então, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele seria então eternamente o Filho eterno do Pai, ficaria só. Mas como ele morreu, se morrer, produz muito fruto. Então você e eu, nós somos frutos da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é maravilhoso para os nossos corações. Está escrito, isso é uma grande verdade. Agora, aqui, irmãos, no versículo 25, quem ama a sua vida? Essa palavra vida aqui, nesse texto, no original, significa psique. Psique é a vida da alma. Essa palavra vida, ela tem pelo menos 3 significados no texto grego. O primeiro significado é bios. Bios fala do quê? Bios fala da vida natural. Bio fala de plantas, fala de animais, de todos os seres viventes. É a bios. Agora, aqui, tem uma outra, essa palavra bios, de onde vem a palavra que nós conhecemos, biologia. Biologia, que é o estudo da vida natural, onde se estuda as plantas, os seres vivos, etc. É isso aí, né, meu irmão? Então tá, então é bios. Essa aqui é a primeira vida que a palavra apresenta aqui no texto grego. E a outra também, aqui, especificamente essa aqui, quem ama a sua vida, vida aqui é psique, é que de onde vem a palavra psicologia. Psicologia que nós então conhecemos, psique. Agora, a psicologia, vocês sabem que é o estudo da alma humana. Agora, o que é a alma, irmãos? Alma é aquilo que eu penso, alma é a minha emoção e alma é os meus sentimentos, a minha vontade. Então, eu sou aquilo que eu penso. Então, alma é emoção, pensamento e a vontade. Você é o que você pensa, sente e também o que você faz. Isso é a alma. Essa é a vida psique, a vida da alma. Agora nós temos também uma outra vida, que é a vida zoe. Vida zoe significa vida de Deus, e essa vida nos é dada somente pelo novo nascimento. Sem novo nascimento nós vamos ficar com a vida psique, e a vida psique sem a regeneração ou sem habitação da vida de Cristo em nós, que é a vida zoe de Deus, nós iremos perecer eternamente. A vida zoe é a vida de Deus que Ele coloca dentro de nós. Jesus Cristo, naquele texto, João 10, versículo 10, a parte B, que diz assim: eu vim para que tenham zoe, não psique. Psique nós já nascemos com ela. Essa psique é o sopro da vida com que todos nós nascemos, a vida da alma. Então essa vida psique, esse sopro das vidas, ele vai acabar um dia aqui, né? A alma nossa, ela é eterna. Então, mas por causa que ela foi soprada dentro de um corpo, então por isso que Tiago diz assim, que é a vossa vida? É como um sopro. Quando Deus fez o homem, Ele soprou nas suas narinas, o homem passou então a ser alma vivente. Agora, graças ao Senhor, que quando nós nascemos de novo, recebemos a vida de Cristo pelo novo nascimento, nós então recebemos a vida zoe de Deus, é uma vida eterna. 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, tem a vida psique. A vida psique aqui, ela vai se acabar neste mundo aqui. Aí vai para uma outra dimensão que vocês conhecem, que chama-se Seol, Inferno, Hades e por aí vai. Até que um dia ela será lançada no lago que arde com fogo e enxofre,
que é a segunda morte. Então a vida psique, sem a vida zoe de Deus, ela já nasceu condenada, porque ela está contaminada com o pecado, com o vírus da morte, que matou o homem, separou o homem de Deus. O homem já nasce separado de Deus. Todo ser humano, ele nasce meio esquisito. Vimos hoje pela manhã aquele texto de Isaías 1, 5 e 6, que toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Então, o coração fala das emoções, da mente, da vontade, é a fonte das emoções. O coração é o centro emocional de todos nós. Não confunda coração. Quando eu falo coração, não estou me referindo ao órgão no qual bombeia sangue para diversas partes do nosso corpo. Estou falando, coração é a mente, é a emoção, é a nossa vontade, a nossa alma. Nós somos uma alma vivente, nós não temos alma, nós somos uma alma vivente, é a tua personalidade, é o teu caráter. Por isso que a alma nossa, ela é totalmente contaminada pelo pecado. Mesmo nascendo de novo, nós precisamos do trabalhar de Deus na nossa vida para salvar a nossa alma, para purificar a nossa alma. Nós vamos ver como que Deus faz isso conosco, purificando a nossa alma. Então, queridos, somente, não se esqueça disso, que isso aqui é importante, somente a vida zoe de Deus, essa vida zoe de Deus, essa vida nos tira do pecado, porque Cristo, que é a vida, veio a este mundo para nos buscar. A obra na cruz foi para todos, mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Aqueles que Deus, o Pai, deu para o Filho, que foram eleitos, que Deus escolheu, elegeu desde a fundação do mundo. Por que Deus escolheu? Por que Deus elegeu? Você está defendendo então a doutrina de Calvino? Não, esquece Calvino, esquece Armínio, vamos ver o que a Bíblia diz. Então, Deus nos escolheu. Como que Deus pôde fazer essa escolha? Ele é soberano, Ele é onisciente e onipotente. Para amenizar um pouquinho mais a nossa consciência, a obra de Cristo na cruz foi para todos, mas nem todos irão crer. Então Deus escolheu aqueles e os deu para o Filho, porque desde a fundação do mundo o Pai conhece os seus e já sabia aqueles que de fato iriam crer no Senhor, iriam descansar na suficiência de Cristo. Isso é maravilhoso demais para o nosso coração. Então, a vida zoe de Deus nos tira o pecado, a vida zoe de Deus habitando em nós nos torna pessoas gentis, porque Ele vai trabalhar agora na nossa alma, nascemos de novo, Deus, o Pai, pelo seu Espírito, começa uma obra de transformação dentro de cada um de nós, purificando a nossa alma, tornando você uma pessoa gentil. Vocês já não ouviram história de homens do passado? E tem muitos homens que eu conheço alguns, não muitos, mas de homens que eram bravos, que eram valentes e que quando creram no Senhor, na sua morte e ressurreição com Cristo, agora é uma pessoa dócil, é uma pessoa mansa, porque a vida que eles receberam de Deus, o Espírito traz tudo aquilo que é divino para dentro do ser humano e traz também uma coisa chamada domínio próprio. O homem tem. Irmãos, eu tenho muita deficiência nesta área do domínio próprio. Eu sei que Deus, o Pai, já começou uma obra em mim, está mostrando, está me provando todos os dias nesta área. Eu tenho sido falho, resistido ao Espírito do Senhor. É muito difícil ser manso, porque a nossa alma, ela gosta de estar em evidência. A nossa alma, nós gostamos de dar a última palavra. E não é assim, irmãos. Por isso que o Pai vai operar a cruz de uma forma profunda, para que vivamos uma vida de crucificados. A obra na cruz nos liberta do pecado, então o caminho da cruz leva-nos a viver uma vida de submissão à nossa alma ao Senhor. Vimos aquele texto hoje de manhã, como é necessário levarmos a nossa alma a uma vida de cruz. Jesus tinha uma alma humana, Ele disse assim: eu entrego a minha, Pai, eu dou a minha vida, entrego a minha vida para reassumi-la.
porque Ele entregou sua vida, então Ele poderá reassumir. Então Jesus, Ele aprendeu todas as coisas por tudo aquilo que Ele sofreu. O Filho experimentou, ainda que já sabia de tudo, tinha habilidade de tudo pelo Senhor, pelo Espírito, para cumprir tudo, para fazer tudo, mas Ele nunca dependeu de si mesmo, no sentido de que eu sou Deus, eu também posso fazer, mas não, é um Deus que Ele quis se anular, não deixando de ser Deus, mas se anular a si mesmo Ele se esvaziou dos seus atributos como Deus, não de ser Deus, para viver uma vida na dependência do Espírito de Deus, para que Deus o Pai fizesse em Jesus tudo aquilo que o Pai queria. E Jesus disse: o meu prato, a minha comida predileta é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque Jesus fez tudo, todas as obras que Jesus fez, Ele disse assim: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Eu sou apenas instrumentos, como nós também somos. Nós somos instrumentos nas mãos do Pai, para ser usado por Ele. Agora, um instrumento, vamos aqui colocar um instrumento de cirúrgico, um bisturi. Imagina que se um médico fosse fazer a cirurgia, cortar ali a barriga de alguém, né, e o bisturi resignasse: não, eu não quero, eu vou ficar. O médico não teria como, mas nós temos que ser como aquele bisturi entregue nas mãos do médico. Só que nós somos os instrumentos nas mãos do médico dos médicos. Então, Ele pode nos usar como os instrumentos para curar, para sarar, para ressuscitar, para vivificar, para levar aquilo que é celestial para todos. Entende, irmãos? O que significa ser um instrumento nas mãos de Deus? Então, a vida de Deus, ela nos torna pessoas gentis, nos torna pessoas amorosas. Porque quando nós expressamos a Cristo, estamos expressando quem? O amor de Deus. Estamos expressando a Ele. Jesus Cristo, Ele é a fonte de todo amor. O amor veio até nós. O amor nos amou e trouxe o amor até nós. Mas o Pai não se contentou do Filho estar apenas habitando entre nós. Era necessário que a vontade do Pai, que Ele sempre quis, esperou muitos anos para isto, que Deus o Pai pudesse morar dentro do homem. Que coisa linda, irmãos! Ele ama você e a mim de uma forma tão absurda, de uma forma tão grande, de uma forma que não dá para nós medirmos o quanto Ele nos ama. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, Ele nos ama tanto que para Deus o Pai seria insuportável morar do nosso lado. Ele teve que vir morar dentro de nós para vivermos uma vida em união conosco. Agora, irmãos, nós só teremos uma vida satisfatória com Ele se vivermos uma vida de união com Ele. E uma vida de união com Ele é uma vida que se alimenta pela Sua palavra. É uma vida que fica devotadamente aos seus pés. 24 horas por dia, orai sem cessar. O que significa então orai sem cessar? Então eu tenho que trabalhar. Exatamente. Então você ora pela manhã, começa a sua oração pela manhã, só vai dizer amém a hora que você for deitar. O tempo todo trabalhando, viajando, fazendo qualquer tipo de serviço, mas conectado com o Pai, tendo uma consciência da presença de Deus na sua vida. Porque, irmãos, nós às vezes esquecemos até disso. Às vezes nós cometemos coisas tão trágicas conosco mesmos e com a santidade do Pai, porque nós perdemos a noção de que Ele habita em nós. Mas Ele nunca vai nos deixar. De alguma maneira, Ele sempre vai nos lembrar que Ele habita em nós. Isso é maravilhoso para cada um de nós. Então, Ele nos faz gentis, a vida de Deus faz em nós pessoas gentis,
pessoas amorosas e também pessoas mansas. Porque o fruto do Espírito vai gerar essa palavrinha chamada mansidão. Por isso que cristianismo verdadeiro significa não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele lindo texto, né? Às vezes nós temos ele como um texto tão decoreba, mas, irmãos, ele é tão significativo para nós. Quando Paulo diz ali, Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Então, Paulo levava a sua vida do eu, do seu egocentrismo, a vida da alma, à cruz. Vivia uma vida de crucificado. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse em Filipenses 1, 21, para mim, o viver, o meu viver é Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é lucro. E Paulo, escrevendo ao Colossenses também, naquela linda palavra que ele anotou ali, e ela é tão edificante para o nosso coração, ele disse assim, em Colossenses 3, versículo 4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo, e a Bíblia diz que esta é uma união indissolúvel, que não pode ser desfeita, porque lembra o que está escrito lá em Eclesiastes 3, versículo 14? Lá está escrito assim, é uma profunda convicção que o pregador lá diz, ele disse assim, porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Está vendo, irmãos? Então, a obra da salvação na cruz é uma obra que durará eternamente, vai durar para todo sempre. Então, pelo novo nascimento, nós recebemos a vida zoe de Deus. Vocês devem saber o que é novo nascimento. Eu creio que, eu não espero que os irmãos apenas saibam disso, mas que os irmãos tenham uma experiência de novo nascimento. Novo nascimento é eu crendo que quando Cristo foi levantado, pregado na cruz, levantado da terra lá na cruz, houve um momento que Ele nos atraiu a si. Ele nos puxou para si, fomos colocados em Cristo, no corpo de Cristo, ali na cruz. Da mesma forma como Moisés, João 3,14, Moisés levantou a serpente no deserto, naquela haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, a única maneira de crer de uma forma adequada e ter uma salvação exata, convicção da salvação, é crendo que eu fui atraído no corpo de Cristo na cruz. Deus me colocou em Cristo no seu corpo, para que no momento em que Ele morresse, eu também morri com Ele. É o que a Bíblia diz. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Você morreu com Cristo. Você não se pertence mais. Agora você pertence a Ele. Você pertencia ao diabo, Satanás. Você era escravo do diabo para fazer a vontade do diabo. Percebe? A Bíblia diz assim, que Satanás ele aprisionou a nossa vontade para cumprir a vontade dele. E as pessoas pensam assim, mas nós temos livre arbítrio. Quem disse para você que você tem livre arbítrio? A palavra fala que quem comete pecado é escravo do pecado. Um escravo ele não é liberto. A vontade do homem, ainda que Satanás, olha a astúcia do diabo. Então, abram comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, um texto que a gente tem que sempre lê-lo para ficarmos atentos a esse versículo aqui, irmão, porque ele é um versículo, graças ao Senhor, porque está escrito. Ora, olha aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24, nós vamos ler até o 26. A Bíblia, ela diz assim, olha que interessante. Ora, aqui, irmãos, claro, todo irmão e irmã que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista, entende? Deus não nos faz pessoas incapazes de pregar o Evangelho. Então ele diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor
Aqui o servo do Senhor não está nominando tão somente a homens. O servo aqui, o sentido, você buscar no original, é a mesma questão para homens e mulheres. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, que a ideia aqui é de mansidão, disciplinando. Disciplinando aqui é você fazer um discipulado com aquela pessoa, disciplinando, ensinando, doutrinando a pessoa na palavra de Deus. Doutrinando de que maneira? Com mansidão aos que se opõem, porque de imediato as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem viver a vida delas achando que elas são livres, porque Satanás já incutiu na mente delas que elas podem fazer o que elas querem, que elas são livres, têm que curtir a vida, aproveitar a vida. Então a pessoa faz, mas por mandato, por vontade do diabo. Um escravo não tem vontade própria, não tem possibilidade, é isso que a Bíblia diz. Então ele diz assim, disciplinando. Aqui disciplinando é um ensino exaustivo, porque aqui envolve aquela palavra gerundial. Eu não sei o termo grego agora, eu me esqueci, mas é um gerundial. Disciplinando é um ensino constante, como os discípulos faziam em Atos 5:42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de disciplinar, de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isso é maravilhoso. Então aqui, disciplinando com mansidão aos que se opõem, porque as pessoas vão se opor. Então não desista, disciplinando, é hoje, amanhã, depois, não desista aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Agora olha o versículo 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Então o ser humano faz o que quer e acha que ele está escolhendo as suas vontades, mas a vontade dele está presa nos laços de Satanás para fazer a vontade do diabo. Ele acha que é sua, acha que é livre. Estão me compreendendo? Agora Cristo vem e nos liberta do pecado, da morte, Satanás, e dá para nós a carta de alforria. Queridos, eu creio que se ele declarasse para mim e para você, vocês estão livres, o que de fato ocorreu lá naquela cruz, toma aqui a carta de alforria, vocês estão livres da morte, do pecado, de Satanás. O que nós iríamos fazer com a nossa liberdade? Sabe qual deve ser a nossa atitude? Senhor, eu te amo tanto, eu reconheço que tudo que o Senhor fez foi porque tu me amas. Eu seria um ingrato, sair fogo, mas eu não quero ser livre. Eu pego a minha liberdade e coloco a teus pés. O Senhor vem então, fura invisivelmente a nossa orelha, dizendo que nós somos servos do Senhor porque amamos o nosso Senhor. Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Jesus disse, se alguém me serve, meu Pai o honrará. Então, por isso que ele diz assim, para todos os que foram libertos, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, pelo novo nascimento nós recebemos a Zoe de Deus dentro de nós. Então, agora nós, como uma criancinha renascida, nós vamos desenvolver essa vida ao longo dos anos. Vamos amadurecendo, vamos desenvolvendo uma vida que não é tua, a vida que é de Deus, concedida a você, para que você tivesse então vida e vida em abundância. Agora, irmãos, nós temos a nossa alma, ganhamos a vida Zoe de Deus, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, mas
eu sou uma pessoa indisciplinada. O que Deus vai fazer comigo então? O que Ele vai fazer comigo? Nós não somos indisciplinados? Não sei. Porque a minha psique, por natureza, ela é indisciplinada. É a nossa alma. A nossa alma, quando nós nascemos de novo, ela não mudou em nada. Compreende? Então, mas a Zoe de Deus, ela vem habitando dentro de mim e ela vai mortificar essa minha indisciplina e vai, quando Ele trouxe a vida Zoe de Deus sobre a minha vida psique, porque é uma grande conexão. Então, e a vida Zoe de Deus vai trazer para mim uma coisa chamada domínio próprio. Domínio próprio. Lembra que Jesus tinha duas naturezas. Ele tinha uma divina, ele era Deus. Quando Ele se fez carne, Ele ganhou uma natureza humana. Nós também, nós tínhamos uma natureza humana, nascemos de novo, ganhamos uma natureza divina. As guerras que surgem entre nós, de onde que elas vêm? Vêm de dentro de nós mesmos, porque a nossa alma é muito egoísta. Com Jesus não tinha esse problema, porque Ele tinha toda a realidade do Pai, então Ele submetia ao Pai. Quando nós submetemos a nossa vida da alma, entregar a nossa vida ao Senhor, então Ele pode governar a nossa vida como Senhor. Não vai haver guerra, vai haver uma paz de espírito reinando dentro de nós. A alma vai ficar sempre quietinha, a nossa alma nunca vai querer ser o primeiro, a nossa alma nunca vai querer ter razão, ainda que estejamos certos, vamos ceder, vamos condescender com aquilo que é para a satisfação do irmão ou da irmã. Eu vou ceder, eu vou procurar sempre o último lugar, não vou querer estar em evidência, porque se algo que a nossa alma gosta é de estar em evidência, a pessoa lá foi curada, mas eu orei. Irmãos, o poder não está naquele que ora, o poder está naquele que escuta as nossas orações. Quem tem o poder de realizar todas as coisas é Deus e não nós. A nossa obrigação é orar. E a palavra fala assim: depois de ter desfeito tudo, considerai como um servo inútil, porque vocês fizeram tão somente aquilo que era dever de vocês fazerem, como servos. Você entende, irmãos? Será que quando alguém nos xingar, você está coberto de razão, você sabe que não foi você que fez aquilo e alguém te julgou e alguém te acusou? Qual que é a tua reação? Dependendo da tua reação diante daquelas injúrias, é que vai determinar o nível de espiritualidade ou de maturidade espiritual. Porque maturidade espiritual é uma alma rendida ao Senhor. Uma alma, um homem maduro, uma mulher madura, ele tem uma convicção de que não é mais ele quem vive, mas Cristo vive em mim. Entende, irmãos? Então a minha vida tem que ser governada por aquele que é Senhor da minha vida, né? Então, quando nós recebemos a vida de Cristo, nós recebemos muitas coisas, irmãos. É que o apóstolo Paulo, acho que não caberia tudo, porque são coisas infinitas, mas vamos ver o que nós recebemos quando cremos no Senhor. Abra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ver esse texto aqui com bastante carinho, com bastante cuidado, porque ele é fundamental para nós, né? São coisas que não pertenciam a nós, mas quando cremos que morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor, nós recebemos, irmãos, ou seja, essas coisas nos pertencem a cada um de nós agora, porque nós nascemos de novo, recebemos a vida de Cristo. Olha aqui o versículo 22, diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito olha o que você recebeu: amor. Queridos, mas nós não amamos, mesmo o ímpio, ele não ama, claro que ele ama, mas ele ama nos afetos afetivos, nos afetos da alma, não é um amor divino. Qual a diferença de um amor anímico da alma e de um amor divino, que agapau, ou que um amor altruísta? Eu já acabei de definir para vocês aqui.
O amor de Deus é um amor altruísta. Deus é aquele que se doa, se doa, se doa porque Ele ama. Deus é aquele que sofre, crê, que espera, que suporta tudo. Então aquele que é habitado pelo Senhor tem o amor de Deus, porque Romanos 5 fala que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Nós temos o amor de Deus. Este amor de Deus, ele é amplo, irmãos, ele é magnífico, é extraordinário. E aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você vê aqui, então quando nós nascemos de novo, nós recebemos tudo isso. Agora o Pai colocará tudo isso em prática. Ele tem que desenvolver em nós o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então Ele vai desenvolver isso em cada um de nós. Agora, irmão, por favor, entenda que eu vou falar para você nesta noite aqui. Preste bem atenção que isso aqui é muito importante. Você sabe o seu jeito de ser? Ele quer mudar. O nosso jeito de ser, Ele de alguma maneira, Ele quer mudar. O seu jeito de fazer, Ele quer transformar também, para que você faça de uma forma que o nome dEle seja glorificado. Lembra aquele texto de 1 Coríntios 10, verso 31? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja sincero com o seu coração diante do Senhor. Tudo que você faz é para a glória de Deus? Você atribui isto ao Senhor? Tudo que você faz? A gente nem se lembra de dar glória a Deus. Senhor, receba isto. Estou fazendo, mas é para a Tua glória. Nós não fazemos isso, irmãos. Nós fazemos muitas vezes no sentido de esperar um aplauso, esperar um reconhecimento, esperar uma palavra assim: olha, puxa vida, olha que benção que é você, hein? Você fez tantas coisas, você é uma pessoa de destaque aqui, porque nós reconhecemos que você é 10. Nossa, aí você arrebenta com a pessoa, né? Você vai exaltar a alma dessa pessoa, né? Então, tudo isso, irmãos, precisa, seu jeito de fazer, seu jeito de sentir, seu jeito de pensar, o seu jeito, tudo isso tem que ser levado à morte. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos é errado, nós pensamos que é certo. Caim, quando trouxe aquele oferta ao Senhor, ele achou na sua concepção que era adequado, que era certo, o melhor da terra para Deus, as primícias de tudo que ele plantou. Deus disse: não, Caim, eu não aceito você e nem a sua oferta. Abel foi lá, pegou um cordeirinho do seu rebanho e sacrificou e trouxe para o Senhor. A palavra fala que Deus aceitou primeiro Abel e depois a sua oferta. O que Deus estava aceitando? A pessoa. Mas em que sentido? A intenção do coração. Era a intenção do coração, porque Abel sabia, Caim também sabia, porque senão ele não iria lá plantar e colher, oferecer o melhor para Deus. Irmãos, qual que é o melhor que nós temos que oferecer para Deus, irmãos? O Filho dele que habita em nós. Senhor, que eu posso te devolver, a não ser o teu Filho que habita em mim? Então leva-me para junto de ti. O Pai quer de nós o Filho está em nós, mas quando Ele requer de nós o Filho, leva-nos junto com Ele. Aliás, Ele já nos levou. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O irmão leu aqui o texto no início: porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já está, então já nos levou para Ele. E na encarnação, o grão de trigo caiu na terra. Quando Ele veio até nós, Ele trouxe o Pai para nós. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele nos levou nós para o Pai.
assentado nos lugares celestiais em Cristo e junto com Deus ali, entende, irmãos? Então, queridos, tudo isso precisa encontrar seu caminho de morte. Naquela expressão de Colossenses 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é a nossa natureza terrena? Vida da alma. O velho homem já foi crucificado, o corpo do pecado já foi destruído, então nós temos que levar à morte a nossa vida egocentrista, o egocentrismo. Abra aqui em Gálatas, olha o versículo 25 agora aqui, o versículo 24. Gálatas 5, verso 24. Diz assim, está bem pertinho aí, o próximo versículo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra aqui, carne, no texto original, significa alma, vida, psique. Está implicitamente aqui. Então, e os que são de Cristo, aqui, deixa eu parafrasear para os irmãos. Esse texto aqui de Gálatas 5, versículo 24, ele pode ser parafraseado assim. E os que são de Cristo Jesus, vivem uma vida de cruz. Vivendo uma vida de cruz, irmãos, nada mais fará sentido para nós. Porque nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Por que Deus não pode ser tentado pelo mal? Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nada. O que pode tentar a Deus? Se tudo é dele, ele tem tudo. Quem pode tentar a Deus? Agora, irmãos, lembra aqui aquele texto de Colossenses 3,11, quando Paulo, no final do versículo, disse assim, lembrando aqui, irmãos, vamos linkar, Deus, ele não é tentado e nem pode ser tentado, porque ele não precisa de nada e nem de ninguém, ele se basta, ele é Deus. Já viu Deus precisando de alguma coisa? Não. Então ninguém pode tentá-lo, porque ele é tudo em si mesmo. Mas, irmãos, escute uma coisa aqui e peça ao Senhor revelação da parte dele. Paulo, Colossenses 3,11, ele disse assim, porém Cristo é tudo. Mas você precisa descobrir que na pessoa de Cristo, você tem tudo que você precisa. Não lhe falta nada. Misericórdia, irmãos. Eu acho que nós precisamos, sabe, chorar aos pés do Senhor, para que Ele então trabalhe em nós. Precisamos pedir para que Ele opere a cruz mais profundamente em nós, para fazer com que a nossa vida da alma esteja subjugada à cruz. Amados, nosso Pai Celestial, nosso Senhor, nos amou de uma forma plena e de uma forma eterna. Isso não vai mudar, não vai mudar. Agora, o amor do Senhor por nós é o amor que nos cura, nos curou. Então, Ele derramou seu amor dentro de nós em Cristo Jesus, para que nós, em primeiro lugar, venhamos a amá-lo. Lembra que o apóstolo Paulo, ele encontrou na lei do Antigo Testamento amor de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, mas para os judeus, para os fariseus, isso era inconcebível. Então eles tentavam cumprir a lei, mas de uma forma externa. Quando alguém creu no Senhor, como o apóstolo Paulo, ele encontrou na lei de Deus, amor de Deus. Deixa eu mostrar alguns textos para vocês aqui. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22. Vamos linkar alguns textos com o Novo Testamento para termos uma visão mais adequada. Deuteronômio 11, versículo 22. Veja aqui, irmãos, que coisa linda. Passar alguns princípios para os irmãos, para vocês entenderem que na lei do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo encontrava então o amor de Deus. Hoje, claro que nós vamos ler o Antigo Testamento, nós sabemos que nós morremos para a lei. A palavra fala que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Mas aqui o versículo 22 de Deuteronômio 11 diz assim a palavra: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes. Então, irmãos, olha aqui, guardar todos os mandamentos, isso para o fariseu, o judeu, era algo sufocante.
Para o povo de Israel, que entendia e esperava consolação, os fariseus eles esperavam o Messias. O povo de Israel, que tinha o pedigree ali, que eram filhos de Deus desde a fundação do mundo, esperava a consolação de Israel, que vinha da parte de Deus. Então, ele coloca mandamentos que parece que é algo que nos assusta, mas depois ele diz assim, olha, ordeno para os guardardes. Aí ele coloca uma palavrinha muito interessante, amando o Senhor. Amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Tá bem? E a Ele vos achegardes. Irmãos, como nós podemos guardar então os mandamentos do Senhor? Lembra que lá diz o seguinte, amando o Senhor. Agora, abra por favor lá em Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, verso 8. Veja como é que Paulo então interpreta para nós todo o livro de Deuteronômio. Ele interpreta com apenas um versículo aqui, capítulo 13, versículo 8. Que coisa linda, irmão. Então, a palavra diz assim, Romanos 13, versículo 8. Ele diz uma linda palavra, que lindo versículo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Qual que é o cumprimento da lei, irmãos? Amar o teu próximo. E lá diz, amando o Senhor. É um amando assim contínuo, é um amando constante. Então, irmãos, você e eu, nós somos chamados, não se esqueça disso, para um relacionamento com o Senhor. Agora, o que você acha que o Senhor, Ele nos chama para quê? É para um relacionamento. Só há um motivo que fomos chamados para um relacionamento, porque Ele nos ama. Ele quer que nós desfrutemos do seu amor. O que é desfrutar do amor de Deus? Desfrutar dEle, de toda a realidade. Queridos, Ele é um amor infinito, é um amor eterno. Nele há uma plenitude de tudo aquilo que a gente nem consegue imaginar. Um dia nós vamos estar diante do Pai, lá na glória, então nós vamos poder contemplar. Imagina Deus o Pai falando diretamente com você. Jesus disse, naquele dia, não vou dizer que vocês peçam em meu nome, porque o próprio Pai vos ama e vai conceder a vocês. Mas sabe qual vai ser o nosso desejo lá na glória? Não é coisas. Nós vamos nos encantar com a santidade do Pai. O salmista fala assim, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, não almeja coisas, por favor, almeja o Senhor. Dissemos hoje pela manhã, queridos, não se preocupe com as tuas coisas, não estou dizendo para você ser irresponsável, cuida dos negócios do Pai. Se você é filho, Jesus veio para cuidar dos negócios do Pai. Nós somos filhos, Ele nos confiou o reino. Não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Então nós temos que cuidar dos negócios do Pai. Mas e os meus negócios? Ele vai cuidar. Queridos, todos os irmãos que prosperaram financeiramente foram homens e mulheres que cuidaram dos negócios do Pai, dos interesses do Pai, dos anseios do Pai. Deus o Pai cuidou dos negócios deles. E Ele vai fazer isso, irmãos. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Então, como que vamos cumprir os seus mandamentos, que segundo a lei é tão pesado? Aqueles 613 mandamentos que foi prescrito por Deus através de Moisés, quem consegue cumprir? Se você pisar na bola em um só, se torna culpado de todos. Então, para nós é sufocante cumprir os seus mandamentos. Então, nós não temos condições, mas sabe o que Ele estabeleceu para nós cumprirmos? Aqui em Deuteronômio, capítulo 19, Deuteronômio, capítulo 19 agora, vamos ler aqui, irmãos, o versículo 8 e 9. 19 de Deuteronômio, os versículos 8 e 9. Olha que coisa interessante aqui.
Diz assim o versículo 8, Deuteronômio 19, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra: se o Senhor, teu Deus, dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, irmãos, existe sim uma possibilidade de dilatar para nós nossos limites, ou seja, conceder a cada um de nós muito mais do que nós sonhamos ter um dia nesse mundo, nessa terra, porque nós gostamos de coisas assim. Agora, versículo 9: desde que guarde todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los. E ele coloca: amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. Está vendo aqui, irmãos? Então, amando o Senhor. Agora, traduzido isso para o Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14, olha que interessante aqui. Irmãos, Paulo interpretou para nós, porque Paulo era um perito no Antigo Testamento. Gálatas 5, verso 13 e 14. Ele diz algo muito interessante para o nosso coração aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Vamos lá então, fazer a leitura desses 2 versículos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, e como que a gente vai amar o nosso próximo? Quem que é o teu próximo? Começa ali no teu lar, percebe? O que é o amor divino no lar? É o marido doando-se para a sua esposa, a esposa doando-se para o seu marido, para os seus filhos. E ensinar os filhos o amor de Deus, percebe? E como igreja do Senhor, família bendita de Deus, nós temos que verificar, irmãos, que o reunir do povo de Deus é algo extraordinariamente incomum, porque se nós não temos um desejo de se reunir como igreja do Senhor, como é que nós vamos amar o nosso irmão se nós não vemos os nossos irmãos, se nós não tocamos em nossos irmãos? Nós não somos bem conhecidos, nós não somos famílias de Deus, e ainda que a gente convive muito pouco, irmão, tínhamos que conviver todos os dias, de segunda a segunda. Mas eu faço faculdade, eu estudo, o Senhor também sabe disso. Mas quer ver com que o nosso amor se inflame um pelo outro? Se todos nós tivéssemos diligência em nosso coração em reunir todos os dias, no templo e de casa em casa, para pregar e ensinar Jesus o Cristo. Aí sim, nosso amor iria aumentar de uns para com os outros. Aí o nosso amor iria cair na simpatia de todo o povo. O povo aí fora, os pecadores, iriam olhar para nós, colocar a mão na boca e dizer o seguinte: esse povo é um povo que ama, é um povo de Deus, porque eu vejo Deus na vida deles, porque eles amam uns aos outros. Entende, irmãos? Agora, cuidado, se você não tem prazer no reunir do povo de Deus, significa que você já perdeu o seu primeiro amor. Quem não ama o Senhor, não ama seu irmão. Quem ama o seu irmão significa que ama o Senhor. Entende, irmão? Percebe que a reunião da igreja é algo incomum? Não é uma reunião assim, clube social. Porque aqui temos o falar do Senhor, podemos adorar o Senhor juntos, orar juntos, abraçarmos uns aos outros. Isso é a igreja proposta pelo Senhor. Hoje nós estamos vendo umas crentaiadas sem amor, sem graça, sem misericórdia. São pior do que os fariseus. Misericórdia. Então, esse aqui é o sentido, Irmãos, Jesus é o cumprimento de toda a lei. Lembra de Romanos 10:4? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso é maravilhoso. Então, Ele cumpriu a lei e Jesus nos deu um novo mandamento e pediu para nós escolhermos o mandamento de amor.
Percebe? Vamos para Deuteronômio mais uma vez, lá no capítulo 30 agora. Nós estamos já encerrando, irmãos. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler o versículo 19 e 20. Irmão, isso aqui é tão precioso para o nosso coração. Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Assim diz o Senhor através da sua palavra: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha o versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra, figura de Cristo, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Percebe aqui, irmãos? Agora, vamos de novo para Romanos, capítulo 13. Vamos ver o versículo 10. Prometo que não volto mais em Romanos hoje. Romanos 13, versículo 10. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, o amor. Entende? Escolhe, pois, a Ele. Ele dá dica para nós: escolhe, pois, a vida. Por que vocês vão morrer? Escolhe a vida. Mas Ele chamou os céus e a terra, todo o exército dos céus, todos os anjos e terra, todos os principados e potestades, para ser testemunha contra nós. Que Ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. É para nós amar o Senhor. Então, como vamos ter uma escolha adequada e certa, correta? Romanos 13, verso 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você acha que tem peso em cumprir toda a lei de Deus? E amando o Senhor e amando o seu próximo. Amando a Deus e amando o seu próximo. Amando teu pai, amando o seu próximo. Cumpriu toda a lei. Mas aí fica muito fácil. Quem diz que dessa forma é difícil? E para amar, o amor dele, ele colocou em nós, nos capacitando para nós amarmos. Para concluir, irmãos, o amor é como efeito o cumprimento da lei, como está tão claro aqui em Romanos 13, versículo 10. Também o amor é com efeito um novo mandamento. Nós lemos hoje pela manhã, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Porque o amor, é um fruto da nossa nova natureza. Nós já lemos lá em Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito é amor, gerado como aqueles que têm caminhado por esta nova natureza e imitando a Deus. Agora, como nós podemos imitar a Deus? Como que nós, criaturas, que vivemos ainda dentro de um vaso de barro, podemos imitar a Deus? Mas espera aí, irmãos, Ele já nos habilitou em tudo. Deixa eu ler para vocês aqui 2 últimos versículos. Efésios, capítulo 5, 1 e 2. Vamos ver como que nós podemos então imitar o nosso Pai, imitar o nosso Deus. Efésios 5, versículo 1 e 2. Como que podemos imitá-lo? A Bíblia aqui traz essa clareza para os nossos corações. Sede. Essa palavra sede, ela significa a capacidade que Deus nos dá para sermos aquilo que Ele está pedindo. Muito claro. Então, sede é a condição que Ele dá. Meu filho, você pode ser o meu imitador. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro você reconheça que você é um filho amado e que o amor de Deus Ele colocou dentro de você para você imitá-lo, respondendo ao seu amor. Então, como que eu posso imitar ao Pai? Andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Como podemos imitar a Deus? Amando o Senhor. Amando o Senhor, cumpriu todos os mandamentos dele. Isso não é maravilhoso, irmão? Então vale a pena você desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Vai para teu quarto, dobra teu joelho, tenha intimidade com Ele ali. Quarto é lugar de intimidade, irmãos. Quarto lugar onde o casal ali tem um paraíso gostoso. Ali você pode conversar com o seu amado Pai Celestial, Todo-Poderoso. Ele se inclina dos céus para ouvir a tua voz. Qual foi a última vez que você disse que o amava profundamente, Senhor? Último versículo, Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Então, assim diz a palavra dele. Filipenses 2, verso 2. Filipenses 2, 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, aqui, tendo o mesmo amor, esse é o amor agapau de Deus. Percebe que aqui é uma alma tratada quem está falando, que foi inspirada pelo Espírito. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. O que é alma? Pensamento. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor de Deus, não podemos ter outro. É um amor doador, é um amor sofredor, um amor suportador. Mesmo amor, sejais unidos de alma, unidade, percebe? Tendo o mesmo sentimento, alma. Então, o Espírito quer que a nossa alma seja tratada. Ele continua dizendo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, quando você tiver ou considerar o outro superior a você, acabou os seus problemas, não vai haver mais guerras. Graças ao Senhor, o grão de trigo caiu na terra, graças ao Senhor, ele morreu e produziu muitos frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos diante de Ti, meditando na Tua palavra. Obrigado por este dia tão especial, primeiro dia da semana, onde logo nas primeiras horas da manhã estivemos aqui ouvindo a Tua palavra. Nessa noite também, Pai, Tu abriu os céus para nós e tem falado conosco. Obrigado por esse tempo, Pai. E agora nós colocamos aos Teus cuidados esta semana. Pai, vai à frente, seja a nossa retaguarda. Nos abençoe ricamente essa semana. Guarda-nos, ó Pai, de acidentes. Protege-nos, ó Pai, de balas perdidas, de pessoas maldosas. Preserva a nossa vida, Pai, até a volta de Cristo, ou então quando o Senhor desejar nos levar. Muito obrigado, Pai, pela nossa família, pelos nossos lares, pelas nossas atividades, e que a Tua bênção esteja com cada um de nós. E em Cristo nós oramos. Amém.